Bem, pessoal, estamos aqui com o livro do Dicionário de Semiótica, do Greimáio Cortê, e a gente vai agora a fazer a leitura dos tópicos que ele coloca. O tópico 9 é o primeiro tópico, e ele vai dizer o seguinte, que o termo discurso, né, é claro que ele continua, apesar de todos os nossos esforços, ele continua ainda a ser ambíguo, né? A gente ainda tem uma dificuldade de entendê-lo. Mas ele afirma aqui que muitas vezes ele chama aqui de domínio semiótico, porque ele não quer dar nome exatamente, ele pode ser denominado discurso em razão da sua conotação social. Deixa eu destacar isso aqui, ó. Então, às vezes ele disse que um domínio semiótico ele pode ser denominado discurso, tá vendo? Em razão da sua conotação social, ou seja, relativo ao contexto cultural das pessoas. As pessoas vão falar assim: olha, esse discurso aqui é literário, esse discurso é filosófico. Eles vão falar isso nem sempre, né? Olha aqui, ó, independente e anteriormente à análise sintática ou semântica. Então é importante isso aqui porque ele vai dizer o seguinte: olha, eu não preciso de uma análise sintática e semântica para dizer que um discurso é literário e que um discurso é filosófico. Se aquele discurso ali tiver encaixado mais ou menos nos parâmetros que a gente acha, ele vai ser um discurso, a gente vai chamar de discurso literário, ou vai chamar de discurso filosófico, né? Então isso é conotativo. Ele coloca esse conotativo aqui como uma espécie assim de interpretação, de leitura social, né? Essa leitura social ela vai depender do quê? Ela vai depender da área cultural geográfica historicamente circunscrita. Então ela vai depender basicamente, claro, de onde que está sendo dito isso, né? Tanto, é de um país basco, é europeu, é visão brasileira, né? É visão, e historicamente, em onde, né? Em que momento, em que cenário que ela está sendo dita. Então, esse primeiro ponto aqui é importante, que o termo discurso, quando a pessoa fala discurso religioso, discurso filosófico ou discurso literário, ele é uma conotação, uma inferência que depende do lugar, depende das pessoas, né? Depende da cultura que você tá tendo, tá? E aí a gente vai para o item 10, ele faz essa abertura e o item 10 é muito importante, porque no item 10 ele vai separar essa parte de esse olhar semiótico da sintaxe e da semântica para o olhar é, de conteúdo, um pouco interpretativo. Então ele vai dizer o seguinte: mesmo que se abstraiam as definições conotativas do discurso, segundo as quais o discurso literário, por exemplo, é definido pela literariedade, né? Então ele está falando assim, mesmo que a gente consiga caminhar nessa ideia conotativa de discurso aí, né? Até porque se a gente parar para pensar, é uma abstração, porque quando a gente fala de literariedade, a gente tem aí, né, uma diversidade de conceitos. Literariedade é aquilo que torna um texto literário. Você tem nos formalistas, você vai ter nos estruturalistas, né? Você vai ter nos estudos poéticos. Então, o conceito de literariedade ele é um conceito muito abstrato, muito amplo, né? Ele vai dizer o seguinte: então, mesmo que a gente abstraia essas definições, o problema de saber o que é discurso, e eu gosto disso aqui, ó, o problema de saber o que é o discurso, no sentido semiótico, que é o que nos interessa, ele permanece ainda intacto. A gente não consegue tocar nele de maneira definitiva. E ele vai dizer assim: se a gente considera as diferenças semióticas do ponto de vista da sintaxe e da semântica, olha, isso aqui que é interessante. Então, se a gente pensar o olhar semiótico pela sintaxe e pela semântica, né, percebe-se que algumas dentre elas, por exemplo, a semiótica literária, são indiferentes aos conteúdos investidos, e que outras, ao contrário, o são as eventuais organizações sintáticas. Então, ele coloca aqui dois lados. Ele coloca um lado de um olhar sintático-semântico e um olhar, por outro lado, o que ele vai chamar aqui de conteúdos investidos. Tá? Então, como ele vai desenvolver isso? Então, ele está colocando aqui de um lado um olhar pelo aspecto sintático-semântico e o olhar só pelos conteúdos que a gente está trabalhando, pelos conteúdos que são gerados, né? Ele vai dizer o seguinte, ó,
A narrativa feminina formulada por esse autor e considerada como uma articulação mínima de conteúdos, ela diz que é suscetível a ser investida em formas discursivas muito diversas. Né? E ele vai dizer aqui, todos os conteúdos, sejam eles quais forem, podem ser assumidos como literários. Mas ainda assim o discurso literário só poderia fundamentar sua especificidade, eventualmente, nas formas sintáticas que põe em obra. Eu acho muito legal isso porque ele tem um cuidado de falar da literatura como um discurso sintático, que tem regras, né? E realmente tem. Quando a gente estuda a literatura profundamente, a gente sabe que ela segue regras de jogo poético para ser literatura. Então a literatura ela precisa ser validada por um conjunto de características próprias, que a gente estuda em toda a teoria, em toda a poética. Então, o que faz do arcadismo ser literatura arcade? A verossimilhança. Então, é uma forma, que ele vai chamar aqui de sintática ou semântica, que está ligada à estrutura, não está ligada propriamente dito ao conteúdo que ela vai dizer. Né? Então, a literatura acaba sendo um problema. Só que ele vai dizer o seguinte, todavia, a variedade de formas é tão grande que a semiótica literária se apresenta mais como um vasto repertório de formas discursivas do que uma estrutura sintática definível. Então, o que ele vai dizer aqui? Existem tantas formas literárias, né, para a gente estudar, tantas vanguardas, tantos estilos, tantas estruturas, que não dá para a gente poder achar uma estrutura comum, né? Ou seja, a gente não pode chegar e falar assim, olha, existe um discurso literário. A gente fala assim, ó, discursos literários, mas a gente não pode falar que existe, ó, a gente não pode fazer aqui, ó, falar do discurso literário. Porque são vários, então são milênios de literatura nas mais variadas formas. Né? Então a gente tem uma dificuldade de aplicar e dizer assim, olha, essa formatação aqui é literatura. Porque nós temos milhares e milhares e centenas de estruturas, de poéticas, né? Então não dá para falar de discurso literário olhando só as estruturas sintáticas, só as formas sintáticas. Né? Acaba sendo conotativo, é um todo muito grande. Mas aí ele vai levar alguma coisa aqui que é interessante, que ele vai dizer o seguinte, por outro lado, ao se pensar em narrativa feminina, né, mas também em campos semânticos chamados... olha, ele aqui tem uma coisa interessante para a gente aqui, ó, que chama a nossa atenção aqui, você que está me acompanhando aí, nos estudos semióticos. Ó. Mas também campos semânticos. Ó, ele vem falar aqui de campos semânticos, chamados de discurso político e discurso religioso. Ele coloca entre aspas. Né? Então ele não deu um status de discurso, ele falou que são campos semânticos. Campos semânticos, ou seja, são unidades de sentido. Existe uma órbita de palavras, de expressões que giram ao redor de um campo semântico, que ele vai chamar de discurso político e discurso religioso. Então, ele diz que pode-se dizer que existem organizações profundas do conteúdo. Aqui, ó. Ele não tá, né? Aqui, ó. Organizações profundas do conteúdo. Ele já está falando aqui que como se fosse assim, um sistema planetário, um campo semântico, que o que orbita não são a sintaxe, mas sim conteúdos, formuláveis como sistemas de valores ou de epistemês. E aqui é aquela leitura que eu fiz para vocês no início do vídeo aí, falando a respeito de que tem palavras de ordem mais fortes que são pautados, que organizam o cognitivo. E ele diz aqui, ó, isto é, como hierarquias combinatórias. Essas axiologias, e o que é essa axiologia? Tem uma maneira de entender, são valores, são um vocabulário próprio. São suscetíveis de se manifestar em todas as espécies de discursos. Né? É que ele vai chamar aqui de hierarquias combinatórias. Então aqui a gente está falando do eixo de conteúdo. É muito legal falar de hierarquia combinatória porque a gente está falando de valor. E é muito importante você que está acompanhando aí nunca esquecer que a palavra, além de ter sentido, ela tem valor.
histórico dentro da tua vida. Que quando você fala aquela palavra, não necessariamente está pensando só em semântica, você está pensando em peso dela. Né? Você vê hoje o peso de você assumir uma posição política. Né? Quando um aluno chega para você e fala assim, você é de esquerda ou de direita? Essa simplificação, ela mostra que essa terminologia ela tem um peso muito forte. Né? E ele vai dizer aqui... Então, aqui nesse ponto aqui, a gente percebe que quando você fala no discurso, a semiótica ela pensa num olhar sintático-semântico. Então, digamos que eu vou olhar pelo aspecto sintático-semântico, ou porque eu vou olhar pelo aspecto do conteúdo. E ele teve um pouco de dedo aqui ao falar de campos semânticos, não chamar de discurso propriamente dito. Hoje eu acho que a gente teria todos os elementos para chamar de discurso político ou discurso religioso. Porque a gente tem além de ter campo semântico, a gente tem hoje método, forma, né? E aí ele termina, vai dizer que a tópica semântica dos discursos deve ser tratada separadamente da sua tipologia sintática. Então ele faz essa separação entre, né, o que ele vai chamar aqui de semântica, tópica semântica, e o que ele vai chamar de tópica sintática, né? Que aparecerá sem dúvida como algo muito distante da atual tipologia conotativa dos gêneros discursivos. Então, aqui ele vai fazer talvez é a minha leitura, que ele teça críticas a essa ideia de uma tipologia conotativa dos gêneros, né? Onde você diz, ó, esse é um discurso tal. Então, eu acho que ele tem aí um pouco de crítica a respeito dessa tipologia de hoje, dos gêneros discursivos. Que entrou, né? O gênero discursivo, ele entrou dentro da escola, ele está dentro do pensamento linguístico, né? Então, é muito legal ver um pouco dessa evolução, tá? Desse estudo dos gêneros discursivos. Bem, e o último item aqui, o item 11, ele vai trabalhar com a instância da enunciação. Né? O Greimar ele tem um interesse de entender a gênese, né? A semente, né? A questão seminal da construção do discurso. Que ele diz que serve de lugar à geração do discurso. Pode-se dizer que a forma do discurso produzido depende da dupla seleção que é aí operada. Então ele vai chamar aqui de dupla seleção, é isso que a gente tem que entender, que isso aqui está o segredo aqui, ó. Essa dupla seleção que é operada. E ele vai dividir aqui, a gente também vai dividir. Se considera as estruturas semionarrativas como repertório das formas suscetíveis de serem enunciadas, a enunciação é chamada a selecionar nesse repertório aquelas formas que têm necessidade para discorrer. Desse modo, a escolha entre a dimensão pragmática ou a cognitiva do discurso projetado, a opção feita entre as formas que convêm ao discurso de construção do sujeito e as que são exigidas pelo discurso de construção do objeto, determinam de antemão o tipo de discurso que será, enfim, manifestado. Então, na minha humilde leitura, quando ele diz, ó, discurso projetado, né? As formas, quando ele diz aqui, ó, as formas que convêm ao discurso de construção do sujeito e as que são exigidas, ele está falando aqui das que são exigidas pelo discurso de construção do objeto, elas modelam, elas que vão determinar o tipo de discurso. O meu entendimento aqui, quando ele fala de pragmático cognitivo, é que a gente tem um alvo, um sujeito-alvo, um objeto-alvo, ou a construção de um objeto-alvo, e a gente vai determinar o nosso discurso para aquele alvo. Por isso que ele cita a dimensão pragmático-cognitiva. Então, a gente vai selecionar um repertório de formas adequadas a conquistar ali o pote no fim do arco-íris, a conquistar esse sujeito, a construir o sujeito que a gente está querendo.
Então a gente começa com o discurso, ele seria de certo modo, ele nasce pragmático, né? Eu tenho em voga um sujeito e eu vou lançar a mão aí desse repertório, né? Desse repertório, né? De formas que eu vou, dentro dessa dimensão pragmática ou cognitiva, dessa funcionalidade, eu vou tentar projetar esse discurso para que convém, né? A construção de um sujeito e tudo mais. Então, essa é a primeira perspectiva, que é a perspectiva que a gente, de certo modo, sempre nós da área de semiótica, gostamos de pensar que o indivíduo projeta o discurso dele com uma finalidade. Por outro lado, e a gente tem, como é dupla seleção, agora vai vir outra coisa aqui, né? Então vamos começar aqui, ó, por outro lado, a conexão pelos mecanismos de debreagem e de embreagem, que definem a enunciação enquanto atividade de produção. Depois a gente vai ver essas ferramentas de embreagem e de debreagem, só pode ser considerada como uma operação seletiva que escolhe, no interior da combinatória das unidades discutivas, que esse mecanismo está em condições de produzir estas ou aquelas unidades preferenciais e ou este ou aquele arranjo preferencial de unidades. Então, aqui a gente vai ter, no primeiro exemplo, a gente está partindo de uma discursividade de projeção para a construção do sujeito do objeto. Então, a seleção vai ser para isso. Para esse aqui, ele vai dar a função do embreagem e da debreagem como mediadores do texto. Eles é que vão definir a enunciação quanto uma atividade de produção, né? E essa atividade de produção, ela é seletiva, ou seja, a gente precisa selecionar os elementos, né, que escolhe no interior da combinatória das unidades discursivas que esse mecanismo está em condições de produzir estas ou aquelas unidades preferenciais, ou este ou aquele arranjo preferencial de unidades. Em todas as visões, tanto na primeira, que ele vai trabalhar aí pelo eixo da pragmática do cognitiva, ou na segunda, que já é usando os elementos de debreagem e embreagem, que a gente tem que estudar, esse final aqui é fatal, em todos a gente tem uma operação. Em todos a gente tem um trabalho de combinar, em todos a gente tem um trabalho de montar esse arranjo, tá? Que ele vai chamar de arranjo preferencial. Então, na minha opinião, não tem uma diferença filosófica, epistemológica, gigante aqui. A minha opinião é que está aberta a divergência. E muito aberta a divergência, diga-se de passagem. Porque se abre a divergência é porque suscitou o interesse de alguém que está assistindo esse vídeo aí. Então, humildemente, no limite da minha leitura, eu acho que a gente tem dois mecanismos aqui que ele vai chamar dessa dupla seleção, que parte, e a gente é um ponto de partida para a gente, que parte aí dos mecanismos de embreagem, né? E encarar a enunciação como uma atividade de produção, esse ponto, né? E é claro que é sempre uma operação seletiva. E aqui em cima é quando a gente vai falar de um discurso projetado, né, nas formas que convém. Quando eu digo formas que convém, eu digo de arranjo preferencial, eu estou falando de domínio discursivo, de um sujeito, né, de um destinador, de um destinador, tá? E aí, em ambos os casos, quer que se trate, aqui acho que a gente vai conseguir ter uma visão melhor, em ambos os casos, quer que se trate da competência semionarrativa, quer da competência discursiva própria, que seria essa última, a produção de um discurso aparece como uma seleção contínua dos possíveis, a qual abre caminho através das redes de coerções. Então, acho que esse final aqui, ele une a dúvida que a gente tem. É uma seleção contínua dos possíveis. Então, a gente vai analisando aqui que mesmo são procedimentos, métodos, talvez sistemas diferentes de pensar, mas todos eles partem de arranjo ou de formas convenientes. Todas com esse grande objetivo,
que é uma seleção contínua dos possíveis. Eu acho legal esse termo possíveis porque não dá para a gente definir o que é e o que não é. Tudo pode ser dentro do discurso. Mas a finalidade eu achei super interessante, que abre caminho através das redes de coerções. Essa ideia de coerção é uma coisa que a gente pode burilar. Eu acho que por tudo que a gente viu, esse final, esse parágrafo, ele vai nos dar, o item 11 aqui, ele vai nos dar, assim, esses dois caminhos aqui, tá? Esses dois caminhos que são essa dupla seleção, parte da enunciação. Ou a enunciação, né, que vai selecionar o repertório em busca dessa dimensão pragmática cognitiva, ou uma que está ligada à produção. Partindo do princípio assim, se eu uso um debreante ou um embreante, eu já tenho material. Então é simplesmente uma operação seletiva. Eu já tenho, eu filtro aquilo que eu preciso, né? Então eu acho que devemos nos dedicar mais a esses dois procedimentos aqui do discurso. Tanto isso que o Grimard vai chamar de dupla seleção. Então é muito legal que a gente abre mais portas do que fecha portas, né? Bem, pessoal, eu acho que é isso aqui por hora dessa leitura. A gente fecha aqui e eu quero dar um recado final para vocês. Eu termino aqui essa série de vídeos. Espero que a gente tenha oportunidade de ter discutido esse aspecto. Quem me acompanhou aí de todos os primeiros vídeos e tá aqui, chegou até esse vídeo, espero que tenha pelo menos suscitado discussões, criado insights, né? Deflagrado aí curiosidades para que a gente pudesse correr atrás, mas o conceito de discurso para semiótica, naquele momento que o Greiman escreveu, era um momento ainda de definição, né? Então não é muita coisa mudou dali para cá, muita coisa que ele, se ele tivesse visto, ele teria pensado algumas coisas e teria talvez repensado outras, né? Mas encerro aqui esse vídeo. Se você gostou aí dessa série, se você gostou especificamente desse vídeo, se você caiu nesse vídeo, né, e não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aí, que esse aqui faz parte de uma playlist, esse é o vídeo final. Dá uma olhadinha e tenta acompanhar, ok? Abraços semióticos a todos, bons estudos.